Isso aí, irmãos. Não sei se vão ver ou não, mas quero ler aqui. Tempo de união e sinal. Aquela luz estava bem ali quando João ficou ali diante das multidões e milhares lá na margem de ministros e sábios, homens importantes. E o próprio João disse, o próprio João disse, testificou ver o Espírito de Deus descendo como pomba e baixando sobre ele, e uma voz dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo habitar. E ninguém viu isto, exceto João. Estão vendo? Era só para ele. Notaram quão vivido foi o sinal para os magos? Eles olharam, eles eram hebreus. Eles eram realmente astrônomos. Indianos eram hebreus, porque eles estavam lá naquele país estudando astronomia para concluir sua instrução. E quando olharam em direção a Jerusalém e sabendo que viram aquelas 3 estrelas de cada um de seus caminhos de nascimento, de Cão, Sem e Jafé, de cuja raça eles vieram, cada um, e eles viram aquelas estrelas em seu caminho de nascimento. Isso foi um sinal para eles de que quando aquelas estrelas estivessem em linha, o Messias estaria na terra. Oh, que coisa! Não é de admirar que eles tenham vindo? Que eles tenham vindo? Onde está ele? Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo. Onde está ele? Eles sabiam que aquele menino Messias estava deitado em algum lugar, porque Deus lhes deu um sinal do tempo, que Deus e o homem estavam se unindo. Glórias a Deus. Que unidade, quando Deus se uniu em um corpo humano. Glórias a Deus. A maior de todas as uniões que já se fez, foi quando Deus se uniu ao homem e deixou sua grande natureza como Deus, e armou sua tenda e tomou a humanidade, e se tornou um deles, para redimi-los. Unidade. Isso fez o quê? Isso trouxe a paz entre Deus e o homem, para sempre. Quão gratos estamos! Também estou grato, Senhor. Glórias a Deus. E os sinais não foram enviados. Agora, imaginem só, todo homem e todos os astrônomos, pessoas naqueles dias, o relógio delas eram as estrelas. Havia um vigia que subia ao topo da torre, e ele subia lá e vigiava. E ele via quando certas estrelas estavam em certas constelações. Enquanto passavam, ele sabia que horas eram. Lembram-se, na escritura, que horas são? Guarda. E o guarda voltou e lhe disse em que hora estava. Vejam, eles viam a hora pelas estrelas. Agora não é estranho que as estrelas estivessem exatamente em linha para 3 homens e ninguém mais tenha visto? Está vendo? Exatamente em linha. Agora você pode estar bem em linha com a escritura. Glórias a Deus. Agora você pode estar bem em linha com a escritura. Está vendo? Quando aquelas estrelas se puseram em unidade, uniram-se nessa constelação. 3 homens também estavam unidos ao mesmo tempo. E você pode estar tão unido com Deus em sua palavra que essas coisas se tornam realidades. E você pode vê-las e saber que são verdadeiras. Está vendo? O sinal do tempo. Você pode deixar de notar isso, dizer, bobagem, mas para você não é bobagem. Para mim não. Para você está unido com a palavra. Aqui está.
Então é com toda certeza, Luz, irmão Pati, quando você vê esse sinal se unir com o crente, e esse é a quem estou dirigindo isso, amém, para mim, é ao crente, pois o incrédulo nunca vê isso. E que repreensão seria se ele estivesse na terra hoje? Para muitos de nossos ministros hoje, que não conseguem ler esse sinal, os sinais que estão lendo diariamente aqui no tabernáculo e vendo as coisas, e outros estão lendo isso e vendo a escritura na parede, e ainda assim muitos e outros estão lendo isso e vendo a escritura na parede, e ainda assim muitos simplesmente ignoram e não enxergam nada disso. Não é para eles. Eles não percebem. Agora notem, quando isto que ele mencionou sinais nacionais. Agora quando lhe perguntaram a respeito, eles queriam sinais. E ele lhes deu sinais que aconteceram. E eles queriam saber quando seria o fim do mundo, qual seria o sinal no fim. E ele lhes indicou muitos lugares ao longo das Escrituras acerca de sinais nacionais, acerca de sinal celestial nos céus e sinais terrestres. Ele lhes deu sinais, constantemente um sinal. E quando ele lhes disse, lá em certo lugar, sobre um sinal nacional, ele disse: quando virdes as nações, vejam, começarem a se reunir em torno de Jerusalém, vejam, então saberemos que o tempo da sua angústia está próximo. Quando virdes Jerusalém cercada de exército, agora, antes que pudessem fazer isto, o mundo tinha que se unir. Tito, este grande general romano, teve que unir seus exércitos e vir depois que esses judeus haviam rejeitado o sinal do tempo dado por Deus para eles. Esse foi o tempo em que Tito uniu seus exércitos e veio tomar a cidade. Primeiro, teve que haver uma união do povo de Deus, assim chamado contra a palavra de Deus, antes que a nação pudesse se unir contra o povo de Deus. Veja, a unidade, a união unindo-se. Creio que estamos vivendo em um grande tempo de união. Estou mencionando essas luzes vermelhas e sinais intermitentes e tudo mais, das mulheres como agem, e os homens como agem, e as igrejas como agem, mostrando a este pequeno grupo de todo o coração que creio que estamos nos alinhando com a linha da palavra de Deus, nesta grande hora profética, pouco antes da vinda do Senhor Jesus, unindo-nos e aprontando-nos. Agora vejam, antes de Tito unir as nações de seus exércitos, Israel se uniu e se coligou que eles não creriam que Jesus era o Messias. Eles o rejeitaram, o expulsaram e o crucificaram. E então, quando rejeitaram a salvação que lhes foi enviada, eles se uniram para fazê-lo. Agora, tinha isso em mente, unindo-se para rejeitar a mensagem da hora. Eles tiveram que fazê-lo. E então, quando o fizeram, então o sinal nacional veio. As nações começam a se unir, e Tito trouxe este grande exército de romanos e gregos e cercou os muros de Jerusalém, encurralou aquelas pessoas lá dentro. Então,
e elas morreram de fome. Eles comeram a casca das árvores. Joséfo, o grande historiador, nos diz, e comeram a grama do chão, até mesmo cozinharam os seus filhos uns dos outros, e os comeram. Vejam, como se fossem gente louca. E então, quando finalmente Tito, ele estava atrás nas colinas ao redor de Jerusalém, e aquelas pessoas lá dentro pensavam que estavam fazendo a vontade de Deus, quando viram aqueles exércitos chegarem marchando. Eles haviam se recusado a ouvir aquele grande mestre, o Senhor Jesus, lhes dizer isso. Não houve nenhum daqueles cristãos pego ali, pois eles viram o sinal e se foram. Estão vendo? Glória a Deus. Disseram: quem estiver no telhado, não desça, nem quem estiver no campo, volte. Não busque sua túnica, mas fujam para a Judéia e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado, porque no inverno as colinas estariam cheias de neve. Eu falei agora, né? E no dia do sábado, as portas estavam fechadas, o portão, e eles seriam pegos naquela condição. Estão vendo? Queremos chegar a isso em breve, sobre como Deus fez essas coisas. Se o Senhor quiser, notem agora, eles oraram para que fosse não fosse dessa maneira. Jesus lhe disse para orar por isso. Eu falei agora, né? E não pegaram nenhum deles lá dentro. Eles foram embora porque olharam para o sinal e foram embora. Isso é tudo que houve. Como as igrejas hoje devem ver o sinal do tempo em que vivemos. Fuja tão rápido quanto puder para o Calvário, para a vida, não para alguma igreja, mas para Jesus Cristo. Una-se com Ele e com alguma e não com alguma organização ou algum credo da igreja. Una-se com Cristo e tenha certeza de que é Ele. Você não pode simplesmente aceitar qualquer coisa. Tem que estar convicto que é Ele. Que tempo de união. Agora verificamos que eles rejeitaram o Messias e então se uniram a criar uma liga. E fizeram uma proposta entre eles que se quaisquer pessoas recebessem Jesus como profeta, eles seriam excomungados da igreja. Lembram-se do rapaz cego que se achava com os olhos cegados? E os discípulos disseram: quem pecou? E ele ou o seu pai ou sua mãe? E Jesus disse: neste caso nenhum deles, mas para que as obras de Deus pudessem ser feitas, dadas a conhecer. E lembre-se, eles disseram que o pai e a mãe não podiam dizer. Disseram: eles sabem que este é o nosso filho, mas não sabemos como ele foi curado, porque os judeus haviam dito que qualquer pessoa que confessasse que ele era o profeta, que seria excomungada. Mas vejam, as obras de Deus eram que esse rapaz não pertencia àquele grupo. Amém? Eu também não, graças a Deus. Deus me tirou de lá. Ele disse: agora, é uma coisa estranha para mim, que vós não saibais de onde este homem veio, e ainda assim ele me dê a visão. Estão vendo? Agora,
ele podia dizer isto: vejam, essas foram as obras de Deus. Ele tinha sido curado. E bem, ele podia dizer, porque não tinha compromisso com ninguém. Foi nele que as obras foram feitas. E ele certamente viu pela primeira vez na vida. Agora os judeus se uniram contra Deus e contra o seu messianato e sua mensagem messiânica. Vemos a mesma coisa acontecendo agora. Exatamente a mesma coisa. O comunismo está se unindo para destruir a igreja. E a única maneira que isso é depois que a igreja se une também no Concílio de Igrejas, o Concílio Mundial de Igrejas, para negar e destruir a mensagem, a palavra. Elas rejeitaram a palavra. As igrejas rejeitaram. Elas não podem aceitá-la porque é contra o seu credo denominacional. Não importa quantas colunas de fogo pairassem no meio do povo, ou quantas pessoas quantas coisas fossem preditas e acontecessem, e todos os grandes sinais que ele prometeu do último dia, elas não podem aceitar. Portanto, elas estão se unindo agora. E seu pastor aqui, e muitos podem lhe dizer que estão lendo que eles têm o movimento ecumênico do mundo. E há um ministro luterano acima disso. Se houver um desastre acontecer neste bairro aqui, se não estivermos unidos com esse movimento ecumênico, então nossa igreja não poderá mais ser igreja e poderão usá-la como depósito. Ou se um de nós, irmãos, visse alguém morrendo ou ferido e tentasse ministrar a ele qualquer bênção espiritual, nós poderíamos ser fuzilados por isso. Exatamente isso. Podemos pegar 10 anos na prisão federal por ministrar qualquer coisa, porque não somos membros desse movimento ecumênico. Amém? Não estão vendo a marca da besta? Estão vendo? Agora vemos esse tempo de união. Agora vemos esse tempo de união chegando. Estão vendo? Agora observem. E então a igreja se uniu contra a mensagem. A igreja, não a palavra. Então a igreja se uniu contra a mensagem. E então, enquanto isso acontece, as nações estão se unindo ao comunismo para destruir novamente a igreja. Exatamente como fez no início. Estão vendo? Isso se repete tudo de novo. Israel teve que rejeitar a mensagem primeiro. E quando rejeitaram a mensagem, então os milhares, a vida nacional se uniu de outras nações e entrou e destruiu a igreja. E hoje eles rejeitam a mensagem do Senhor Jesus. E hoje eles rejeitam a mensagem do Senhor Jesus. E a rejeitaram. E agora chegou o tempo em que o comunismo está se unindo. O mundo contra a igreja. Vejam, tem que ser assim. Agora é difícil dizer isso. Foi difícil para aqueles judeus crerem. Eles disseram agora: venham, irmãos, nós vemos que nosso Deus está conosco. E nós iremos ao templo. E agora vamos orar e deixar que o Santo Padre fulano de tal e o Santo Padre fulano de tal nos dirigem em oração. Fechem o portão. E Tito se posicionou e ficou lá por cerca de 1 ano ou mais. Vejam, de guarda, e os matou de fome. Não podia haver nenhum deles que até mesmo chegasse do lado de fora da cidade. E eles morreram.
morreram de fome. E quando ele entrou lá e derrubou os muros, o sangue jorou e correu como rios lá onde ele matou tudo que estava dentro. Agora o anjo do Senhor profetizou isso lá no Antigo Testamento e disse que aconteceria. E aqueles ministros que eram clérigos, que deviam estar bem cientes disso e dizer isso ao povo, em vez disso, quando Jesus esteve entre eles, eles nem mesmo o conheceram e tentaram fazer algum tipo de pé de coelho. Faz-nos um truque, deixa-nos ver como se faz, mostra-nos um sinal. Estão vendo? E ele disse, ora, ele fez tantas coisas e ainda assim eles não conseguiram ver. Estão vendo? E então, quando o rejeitaram como a mensagem daquele dia, eles rejeitaram a mensagem daquele dia. Eles não conseguiram ver o sinal daquele dia. E o sinal da profecia da Bíblia foi feito diante deles. E disseram, entremos agora. Aqueles homens santos eram homens que não se podiam apontar nada de errado na vida deles. Eles não podiam ser isso. E então ser um sacerdote, um sacerdote seria morto. O matariam apedrejado por qualquer coisinha. Por isso, ele tinha que ter uma vida limpa e santa. Ele não podia fazê-lo porque era apedrejado por praticamente qualquer coisa. E agora eles eram grandes homens, e homens santos à vista do povo. E ainda assim eles entraram e disseram, agora iremos, nós temos Deus, o Deus que esteve com todos nós no decorrer das eras. Entraremos em seu santo templo. Aquele era o santo templo de Deus. Mas vejam, ele havia sido rejeitado em seu santo templo. Estão vendo? Entraremos na casa do Senhor. Agora, todos vocês, hebreus, sabem que somos a raça eleita. Nós somos aqui. E Deus é o nosso Deus. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele está conosco. Ele nos livrará daqueles filisteus incircuncisos, por assim dizer, aqueles romanos e gregos. Ele nos livrará disso. Entraremos na casa do Senhor. Glória a Deus. Isso pareceu bem, mas o que eles tinham feito? O artifício da casa esteve lá, sob a forma de um humilde carpinteiro galileu. E eles o rejeitaram, quando Deus havia vindicado que ele era seu mensageiro da hora e o renovo. E eles o rejeitaram. Assim todas as orações, toda a sinceridade, todos os seus sacrifícios não significavam nada para Deus. Eles tinham isso. E Deus permitiu que este grande exército se unisse para destruir isso. E agora, o tempo de hoje. E vemos hoje como as igrejas, através das denominações e assim por diante, estão rejeitando a palavra de Deus. Elas não querem que você lhes fale sobre essas coisas. E a ciência pode provar por fotografias e tudo mais. E ainda assim elas não querem nada a ver com isso. Então o comunismo está se formando para destruir isso, exatamente como Tito fez. E a Bíblia diz que eles fariam exatamente. Agora, estão vendo onde estamos vivendo? No tempo de união. Quando vemos essas coisas sendo unidas, por que não conseguimos ver essas coisas? Vocês podem olhar aqui na Escritura e ver onde ele prometeu isso, que ele faria. Agora vemos isso acontecendo. Vemos na igreja o que ele prometeu fazer.
Vemos isso acontecendo. Vemos as nações se unindo. Vemos os ismos se unindo. Vemos as igrejas se unindo. É tempo de união. É a hora da união. Esse é o espírito da era. Temos que nos unir. Tudo de que se fala tem que ser organizado. Até mesmo o governo não recebe isso. Vocês sabem, como cidadãos, não posso, como cidadão dos Estados Unidos ainda, assim se você não me desse um cheque de 5 dólares, eu não me atreveria a colocar o meu nome dele. Se você me desse um cheque de 5 dólares, eu não me atreveria a colocar meu nome nele. Vejam, não poderia fazê-lo. Vejam, é um tempo de união. Tudo isso tem que passar por alguma união de algum tipo. E essa união é exatamente o que traz a marca da besta. Estão vendo? É um tempo de união. E está levando direto para dentro disso. Pode-se ver os olhos nus se olhar para isso. É um tempo de união, onde tudo está se unindo. Os judeus se uniram contra Jesus como seu Messias. Portanto, vemos o que aconteceu. Vemos o mesmo agora. O comunismo se unindo para destruir a igreja. Depois que a igreja se uniu ao Concílio Mundial de Igrejas e está tentando destruir a mensagem, a palavra de Deus. Eles tentam se livrar dela. A única coisa que podem fazer é convocar um concílio, porque eles estão separados. Um pequeno grupo, aqui, os metodistas, e batistas, e luteranos, e presbiterianos, Igreja de Cristo, e assim por diante. Eles não podem fazer nada, porque este estará contra este, e este estará contra o outro. A doutrina deles é tão diferente quanto o leste dista do oeste. Vejam, eles não podem fazê-lo, mas uma vez juntos, sob uma grande cabeça, eles conseguem. Eles conseguem então. É assim que os católicos têm tanta unidade. A católica romana, naturalmente, eles estão em uma unidade. Eles são. A maioria é a católica romana, a grega e os outros católicos. Agora eles se unem. E essa é a razão pela qual eles permanecem juntos. Não importa o que aconteça. Aquele Papa é a cabeça de tudo. Estão vendo? E não importa que qualquer outra pessoa diga, ele é infalível, ele é um vigário de Deus, simplesmente isso. Ele é o próximo depois de Deus. Ele tem jurisdição sobre o inferno, o céu e o purgatório. Estão vendo? Portanto, não há nada que se possa fazer nesse caso. O que quer que ele diga é o que se tem de fazer. Agora os protestantes estão fazendo para si uma cabeça, exatamente assim, o mesmo jeito. E não diz a Bíblia que foi feita uma imagem à besta? O que é a imagem? O que é uma imagem? É algo parecido, feito parecido. Aí está, a mesma coisa. O que é isso? Ao se unirem, e este é o espírito da era, a união. Unindo-se agora, tentando destruir a mensagem.
como eles a destroem, como eles poderiam destruir a palavra de Deus, eles podem invalidá-la, ineficaz, ao tomar tradições, como fizeram lá no princípio, invalidando a palavra de Deus. Vejam eles, ó, estão vendo onde está essa mulher incrédula? Esqueci qual o nome dela agora. Se apenas pudesse citá-lo, eu estou tentando me lembrar de tantos. Mexe daí, a mensagem do profeta. E quem ouviu não, é tempo de união e sinal. Quem sabe é o tempo de verdade mesmo. Esse é o tempo de verdade. Mas isso daí. Deus abençoe a todos, quem puder ouvir, quem vai ouvir ou não. Mas isso daí. Tempo de união de sinal. Parágrafo 54.